Como entender a Bíblia? Eu leio, não consigo entender 40 autores diferentes, em épocas diferentes. O que eu preciso saber para entender a Bíblia é sobre este assunto que iremos tratar nesse vídeo. Quantos não conseguem entender a Bíblia? Um livro que contém 66 livros, 40 autores diferentes, em épocas diferentes. Mas qual é o tema central das Escrituras? Qual é o tema central da Bíblia? O primeiro ponto a ser destacado é como ter entendimento completo da Bíblia. Sendo um livro de 66 livros, como ter compreensão em partes de textos, como um todo de um livro. A Bíblia tem um ponto central, uma história central, a promessa. A promessa que Deus fez desde o início da humanidade. Não vamos encontrar a palavra promessa de forma clara no Antigo Testamento, do que ela representa no todo, mas no Novo Testamento, 62 vezes ela é descrita na sua forma total. Precisamos ter em mente de ler a Bíblia e entender que ela tem uma narrativa apontando para um objetivo, a promessa. Deus cumpriu a promessa que tinha deixado à humanidade. Vejamos o que diz em Atos 26, versículo 6. Agora estou aqui para ser julgado pela esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de dia e de noite, esperavam alcançar. Por causa desta esperança, ó Rei, sou acusado pelos judeus, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de dia e de noite, esperavam alcançar. Por causa desta esperança, ó Rei, sou acusado pelos judeus. Paulo fala da promessa feita a Abraão. Ele fala que as 12 tribos esperavam alcançar essa promessa, servindo a Deus noite e dia. Ele estava sendo julgado por causa dessa promessa. Vejamos o que está escrito na carta de Paulo aos irmãos de Roma. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. O que Paulo estava dizendo é que Deus prometeu restaurar não só o relacionamento com o homem, restaurar todo o cosmos, o mundo físico, e trazer ao plano original, de acordo com seus propósitos de vida eterna. Deus anuncia o Evangelho em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, dando início à promessa de buscar o que se havia perdido. Deus amplia os aspectos dessa promessa, anunciando a Abraão o Evangelho, conforme Paulo registra na carta aos Gálatas.
Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Quando Deus diz, em ti serão abençoadas todas as famílias, ele quer dizer que, como você confiou em mim, tudo voltará ao lugar certo. Porque bênção no hebraico significa ser ajustado ao ponto original. Não tem a ver com bens materiais. A promessa tinha três aspectos importantes: descendência, território, bênção. Dentro de um resumo do panorama do Antigo Testamento, podemos ver, ao longo da história, que Deus traz a figura do descendente de Abraão como sendo uma mensagem do que viria a ser a promessa de Gênesis 3:15. No aspecto sobre território, Deus havia determinado a extensão de Israel através de Davi, que era da descendência de Abraão, rei escolhido por Deus, passou a simbolizar que um reino maior surgiria para reger toda a terra. Deus promete a Davi que de sua descendência levantaria um rei, cujo o reino seria eterno. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O Senhor Deus estava se referindo ao Cristo, descendente de Davi, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Podemos perceber que este não é um rei comum, pois, mesmo sendo rei, se fez servo de todos, se tornando o sacrifício perfeito para Deus, uma vez que os antigos sacrifícios de animais eram apenas sombra da figura da promessa feita por Deus à humanidade no Monte Sinai. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus cumpriu a promessa. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Observemos que a lei foi dada no Sinai 49 dias da saída do Egito. Isto quer dizer dia de Pentecostes, período em que ocorre o derramamento do Espírito Santo. Em Atos 2, Jesus enviou o seu Espírito. Assim, todos os que atendem o seu chamado se tornam habitação de Deus. Agora, a lei da graça habita neles e somente aguardam o reino em sua plenitude.
Agradecemos por você que ficou até o final deste vídeo. Que esse conteúdo possa abençoar a tua vida. Se você se identifica com esse conteúdo, não deixe de comentar, curtir e compartilhar. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deus abençoe a todos.